Olá, galera do YouTube. Vamos partir para mais uma aula de programação Gambas. Hoje a aula será de variáveis. Em Gambas, como em qualquer outra linguagem de programação, é impossível fazer qualquer coisa que não se use variáveis, ou bem pouca coisa. As variáveis são dados a serem processados pelo sistema e existem vários tipos de variáveis: inteiras, cadeias caracteres, booleanas. Na prática, a variável é um lugar reservado pelo sistema para conter algum tipo de dados, e o programador não vai se preocupar com isso, porque o sistema vai se encarregar de achar o endereço, um local para armazenar a variável. Declara essa variável de acordo com o tipo de dado que ela conterá: string, boolean, integer. Uma variável pode ser local ou global. Isso dependerá da forma como ela é declarada. Isso é, quem decide se ela vai ser local ou global é o programador. Uma variável global, todos os métodos e funções e objetos que estiverem dentro da classe terão acesso a ela. Essa declaração é diferenciada pelas palavras static, public e private. Através dessas palavras é que vamos determinar se a variável será public ou private. Para declarar uma variável, fazemos assim: static, public, private. Identifier, array declaration as new data type. Se for declarada como public, ela só poderá ser acessada por outras classes que fizeram alguma instância de seus objetos. Se ela for declarada como private, ela não poderá ser acessada fora da classe. Private garante a segurança dessa variável, ou seja, que ninguém terá acesso a ela, ou nenhum método fora da classe. Dentro da classe, todos os métodos têm acesso a private, se ela for declarada como public. Se ela for declarada como static, essa mesma variável poderá ser compartilhada por todos os objetos da classe onde foi definida. Se for utilizado o new, a variável inicializada ou instanciada por uma nova instância de classe poderá conter um novo tipo de dados. Para a declaração de uma variável local, o formato é simples assim: DIN, identifier, ou nome da variável, as, que é a palavra reservada, tá? As duas palavras reservadas aqui indispensáveis são DIN e as. DIN está declarando a variável, avisa o sistema que será declarada a variável de nome qualquer, como as, as, e o data type, integer, boolean. Quando declaramos uma variável dentro de uma procedure ou função, essa só será acessível dentro da procedure ou da função onde foi declarada. Exemplos de declaração de alguns tipos de variáveis: DIN, evaluate as integer. Note que aqui nós estamos utilizando uma letra inicial minúsculo, ISTFOO. Isso não está aqui por acaso. Isso faz parte da notação húngara, tá? Que foi inventada e idealizada por um programador e muito utilizada pela Microsoft. Esse I na frente de value nos diz que essa variável será inteira, do tipo inteira. ST nos diz que my name será uma string. F será um float e O objeto. Assim, quando encontrarmos essa variável dentro de um programa, saberemos que ela é integer, string ou float, sem saber exatamente como ela foi declarada. Isso auxilia muito durante a manutenção dos programas. Para declarar uma variável, fazemos assim:
static, public ou private. E é muito importante também saber usar a variável de acordo com a sua necessidade. Por exemplo, as variáveis inteiras, byte, short, integer, float, comportam diferentes tamanhos de variáveis. Assim, se faz extremamente necessário se utilizar a variável de acordo, o tipo de variável de dados, né, de acordo com o tamanho que será utilizado. Se você tem um contador que não vai ultrapassar 99, por exemplo, use byte. Se ele já vai passar de 1000, use short. Não use integer para tudo, porque se você usar uma quantidade muito grande de variáveis integer, ela vai alocar um espaço muito grande na memória, que nem sempre será utilizado. Esses tipos de dados precisam ser bem estudados, tá? Aqui está apenas um resumo, mas é bem abrangente já, porque saber lidar com variáveis é fundamental. Aqui nós temos o tipo variant, que suporta todos os tipos de dados. Eu quero dar uma olhadinha aqui agora, que nós já definimos como se declarar uma variável public e private, né? Dentro e fora dos métodos global e local, demonstrar como funciona. Aqui nós temos 3 variáveis, 2 declaradas como static public e 2 static private, e uma static private. Todas elas serão acessadas dentro dos métodos do programa, porque elas foram declaradas como static. Então, todos esses métodos terão acesso a ela. Porém, essas 2 públicas poderão ser acessadas de fora da classe, ou seja, por uma outra classe, desde que essas classes façam referência a algum objeto dessa classe. Já essa static private não poderá ser acessada por nenhuma outra classe, só dentro dessa classe. E aqui nós temos um exemplo de uma declaração de variável local. Essa variável stReal só pode ser acessada por esse método. Dentro desses outros 2 métodos da classe, ela não será visível, não terá visibilidade. Então está cá essa static private time, né? Conteúdo Palmeiras, o time Palmeiras. Eu estou com estrangeirismo agora. Time Palmeiras, né? Tá aqui como label, saindo aqui em cima, e ela é uma private, mas está sendo aqui, ó, acessada por esse segundo método, tá? Vamos mudar e aqui ativar para ele dar esse. O nome e o apelido estão sendo acessados por 2 métodos diferentes e dando display nesses testiários aqui, né? Esses fields. Então todos os métodos têm acesso a essas variáveis static e public. Agora nós vamos fazer uma experiência, nós vamos pegar essa variável aqui e tentar acessar ela, essa variável local. Vamos tentar acessar ela de um outro método de dentro da classe para ver o que acontece. Lá é testField 1, aqui é testField 2. No que compilar já vai dar erro. Tá lá. Aqui não identifier stReal. Por quê? Porque ela foi declarada como local. Então nenhum outro método tem acesso a essa variável, só o método de onde ela foi acessada. Vamos voltar à string original, tá bom? Então assim fica demonstrado como funcionam as variáveis globais e as locais. E demonstrei que elas funcionam, né, dentro de todos os métodos, tá? Notando também que foi colocada aqui a notação húngara para facilitar a correção e a manutenção do programa, né? Documentação. Continuando nossa apresentação, para se atribuir um valor às variáveis, nós usamos esse sinal de igual, que na verdade é um operando, tá, de atribuição, nesse caso.
Então veja aqui, se eu não tivesse colocado aqui na frente o i, eu não saberia que essa variável, meu vale, seria um número, né? Meu vale poderia ser um vale geográfico, meu verde vale, por exemplo, mas aqui i identifica ela como sendo uma variável numérica. Então, quando nós declaramos um número, nós não precisamos colocar aspas. Então, é 534 sem aspas. Aqui meu apelido, ST, indica que ela é uma string. Então, ela sendo uma string, ela precisa ser declarada entre aspas. Note que, se esses 534 fosse aqui sendo declarado como uma string, ele teria que ser colocado entre aspas. Lembrando que string comporta letras, números, caracteres especiais. Certo? Então, quando for declarado como string, mesmo que for um número, se faz necessário atribuição entre aspas. Aqui meu salário, o início já nos identifica que é um float. Também fora de convenção aqui é F minúsculo e M maiúsculo, né? Mas aqui o float ele tem esse ponto decimal aqui, tá? Isso caracteriza o float. Outra coisa é que as variáveis elas precisam declaradas sempre acima, primeiro de qualquer coisa. Se eu vou declarar variáveis públicas, static, público ou private, eu não posso colocar elas no final do programa, porque o cursor corre de baixo para cima. Quando ele encontrar os métodos, essas variáveis ainda não terão sido instanciadas ou declaradas, então não serão reconhecidas, vai dar pau no programa. Da mesma forma, dentro dos métodos, veja que primeiro eu declarei a variável, depois eu chamei essa variável, tá? Então sempre coloca no início das classes, dos métodos e funções, para que esses comandos possam reconhecer onde está a variável. Primeiro você precisa alocar o espaço, colocar ela dentro, alocar ela, declarar, para que o sistema aloque um endereço e um valor dentro desse endereço para ser acessado. Se você faz isso depois, não vai ter nada reservado pelo sistema, então não vai fazer nada. Então essa aula termina aqui, não é completa, ainda precisa de muito estudo sobre variável, mas já é suficiente para começar, tá? Já dá uma boa noção do que são variáveis e já dá para ir fazendo alguns programinhas e se aprofundando aos poucos no quesito variáveis em gambas. Então até a próxima aula, que a gente vai estar, da próxima aula vai começar a trabalhar com loops, tá? Então até o próximo vídeo.